Muito boa noite a todos vocês que acompanham as páginas da FML Esportes, ou FML 360, né, agora. Hoje é um dia atípico, né, não é na segunda-feira e sim na terça. Ontem estivemos no SIC acompanhando a palestra do prefeito e o nosso resenha passou para terça-feira à noite. E hoje vamos receber os diretores, o vice-presidente das categorias de base do Clube Esportivo, além de repercutir, obviamente, o clássico Grenal do último domingo, onde deu empate. Mas mesmo assim, o Grêmio ficou com o vice e o Inter, depois de anos, conseguiu o título, campeão do Gaúcho 2025. Muitos assuntos, o Kevin, o Vini também já estão por aqui. Muita coisa para nós falar, mas antes, obviamente, agradecer e deixar a todos vocês com os nossos patrocinadores na voz marcante dele, Vinícius Pizzetti. A FML 360 conta com patrocínio de Odontotop, o Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade. Contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. Multimóveis, quando o sonho de construir um lar bate na porta, ser multi é essencial. É por isso que estamos ao seu lado em todos os momentos. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, escolas de educação infantil com 3 unidades, no São Bento, Borgo e Humaitá. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada, com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sport Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão, no coração de Bento. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda lá com Wilson Vacari. MS Broker, sonhos movem o mundo, sonhos realizados transformam o mundo. Casa da Limpeza, em novo endereço e uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do bairro Santa Marta. CIA do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castine Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castine, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Lisô Laser, clínica de depilação a laser com mais de 15 anos de experiência na Planalto em Bento Gonçalves. Apoio da FML 360, Play Studio, Luxa Moda Fitness, Burger Brothers, Bib Oficina Mecânica, Fronquete Construções, Lavagem Verona, Progin Fitness, Netfar Internet, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Físio Academy, Nego Transportes. A F... Agradecendo mais uma vez aos patrocinadores. Boa noite, Vini Pizzetti, Kevin Ganzerlo, obrigado pela presença. Mais um resenha hoje na terça, né? Botando o VPcast para quarta, né? E ontem no SIC, né? Acompanhando o prefeito na sua explanação do Bento em Ordem. Mas ainda nos resquícios do final de semana, onde tivemos o Inter campeão gaúcho, né? Verdade, grande abraço para ti, Buda, ao Kevin, aos nossos convidados, Mateuzinho, nossa produção toda. Prazer estar aqui mais uma vez, né? No resenha, não falhamos nenhum momento, né? E se não puder na segunda-feira, tem a terça-feira, né? O VPcast amanhã na quarta-feira. E não tem problema nenhum para nós remanejar, né? Para nós termos o resenha
toda semana, acho que é importante ter. E acho que ficou em boas mãos o título gaúcho, né? Pelo merecimento do que jogou o Inter, né? Não podemos dizer que não. Invicto é diferente, né? Do que perder algumas 2, 3 e foi campeão. Aí é superação, cara, tem aquela coisa toda. Como foi invicto, mas tá tudo certo, né? O lado vermelho tá feliz, deixa eles felizes, não tem problema nenhum. E é bom sempre falar do esportivo, né? Daqui a pouco começa a divisão de acesso, já tivemos alguns deslizes no Campeonato Gaúcho, na primeira divisão, que times tradicionais, né, caíram de novo, né? E outros ficaram, né? Que dependem também de muitas coisas para poder permanecer na Série A. Então, tudo certo e mais uma vez prazer estar aqui. Obrigado pela sempre referência à minha voz nos patrocinadores. Kevin, obrigado pela presença mais uma vez. Uma ótima semana para nós na terça-feira. Aliás, vou fazer a menção ao Joel, né, que tá preparando, né, as novidades todas e lá a carninha. Cheirinho já tá bom, rapaz. Qualidade diferente. Qualidade, hein? Estivemos juntos, né, no último domingo lá em Porto Alegre, né? Os semblantes não são sempre os mesmos, Encontrou né? algum na arquibancada, não? Chaleira, encontrei lá, fiz a foto. Eu não saí do estádio, ele já tava pedindo a foto pra me mandar, então tu faz noção, né? Isso aí. Obrigado pela presença, Kevin. Eu que agradeço o Buda, um grande abraço ao Vini, ao Mateuzinho, a todos que nos assistem. Mais uma vez a gente está aqui para comentar um pouquinho do nosso esporte aqui de Bento Gonçalves e região. E a gente tem bastante assunto para comentar com o final do Campeonato Gaúcho. Também tivemos o sorteio da Libertadores, Copa Sul-Americana, né? Já virou um dos principais assuntos da semana para a dupla Grenal, sobretudo. E também do nosso interior, com a definição da divisão de acesso, com as categorias de base, né, já rolando. A gente vai falar aqui muito sobre a base do clube esportivo, essa grande bandeira que a gente tem na nossa capital brasileira do vinho. Então a gente vai ter muito assunto, além dos individuais, né, Buda? A gente tem bastante assunto. Tivemos MVP, Bento Gonçalves sendo MVP do Sul-Americano de vôlei, também teremos no futsal. Então a gente vai ter muito assunto aí pra gente conversar. E já me lembrando que no final de semana tem o Rafael Samson. Verdade, pelo Jungle, pra gente assistir, então, Bem de lembrado. casa. E tu não tinha comentado antes do futsal, né? CBF, vamos falar também. Infelizmente não tá fora da Supercopa Gramado. E hoje 2 estreantes, né? Primeira vez, tanto o Basílio como o Léo no nosso programa. Pra mim é uma honra, uma Na satisfação. verdade, o Basílio já esteve na Expo Bento. Na Expo Bento, lá Isso. com a EPF, né? Um dos grandes apoiadores do futebol e do esporte aqui em Bento Gonçalves. É uma honra, uma satisfação. A gente vai poder repercutir bastante, porque tem um do lado vermelho e um do lado azul, pra gente falar também desse lado. Acho que o Inter, no seu grupo, deu aquela complicada. O Grêmio, os caras nem sabem nem como é os adversários, mas nosso assunto principal é as categorias de base esportivo, né? As competições federadas, enfim, iniciando o ano. Vamos começar com a hierarquia. Basílio, boa noite, obrigado pela presença. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E falando assim do esporte, da categoria de base, né? Nós temos muito a conversar. E agradecer o convite. Léo, obrigado pela presença também. Uma honra, uma satisfação. O Léo é meu colega de trabalho, né? Então já tá mais que em casa. Há anos. Obrigado pela presença. Ele sempre me cobrava, né? Isso vai chegar a hora, Léo. Relaxa, fica tranquilo. Hoje chegou, né? Chegou. Boa noite, pessoal. Obrigado, Buda, pelo convite. Vini, Kevin, eu digo que é um cobrador do meu salário. Quase, É verdade. É verdade. quase metade do meu salário vai só. Ele já sabe de quem tem que bater foto, né? Claro que De sim. quem compra, óbvio, né? Mas vai ser um papo bem bacana sobre as categorias de base do esportivo. Nós tivemos competição no final de semana. Vai ser uma resenha bem bacana. Eu vou começar puxando, né? Obviamente, para falar das categorias de base, né? E para mim, antes de nós entrarmos propriamente dito nas competições, o desafio, né? De vocês em assumir isso, né? Não vem de hoje, né? Não foi esse ano, já começou o trabalho lá no passado. Como é que é para vocês assumir esse desafio, estar à frente das categorias de base do esportivo? Porque há muito tempo, né? E a gente sempre foi crítico disso, e vale ressaltar. E a gente sempre fala que o futebol precisa das categorias de base, que o futuro do futebol é nas categorias de base, e vocês estando à frente disso. Como é que é esse desafio? Como é que vocês estão se preparando? Enfim, como é que é o planejamento de vocês para 2025, apesar de já termos competições iniciando? Bem, eu ainda lembro aquela noite na Expo Bento, né? Que tu me perguntou fora do ar, posso anunciar? E eu falei, não, melhor não, né? Quando eu recebi o convite do antigo presidente do Douglas, né? E depois de pensar bastante, acabei aceitando, não pela falta de vontade de ajudar, mas por saber da demanda, da responsabilidade que esse cargo nos traz. E, cara, o desafio basicamente é assim,
no meu ponto de vista, o futebol ele tem muitas coisas boas que a gente vê na TV, né? Muitas histórias bacanas, pessoas bem-sucedidas, craques, muito dinheiro envolvido numa pequena parte. Então, Porcentagem pequena, né? Então o nosso desafio é fazer o melhor, né? O melhor que a gente pode com esses meninos. E sempre que envolve crianças, principalmente, a gente fala base, mas nós temos a Crias da Montanha, que é uma marca registrada do clube, que tem todo o lado social. O desafio é fazer mais com menos, né? Independente das dificuldades, para formar indivíduos, formar atletas e levar o nome desportivo fronteiras adiante. Léo, eu quero que tu comente disso, né? E já fale também das categorias em que o clube vai participar, que existem já, né? Para todo mundo que está em casa nos assistindo, já saibam, né? Se ambientalizem com as categorias. Aliás, o Luquinhas fez sua estreia nas categorias de base no último sábado lá. Opa! Olha aí, coisa boa, tia. 8h30 da manhã, estava lá já. Ele nunca levanta sem reclamar tanto quanto tem um futebol para ir. Então, contigo, Léo. Bom, Buda, hoje nós estamos com categoria sub-7, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20, tá? Já estamos vendo que algumas categorias a gente vai ter que dividir, porque a procura tá bem grande, graças a Deus. Estamos retomando, né, as categorias menores, que tinha sido deixada de ir lado por outras gestões. Conseguimos no final de semana, eu não cheguei a contar, mas tinha mais de 25 atletas lá, dos pequeninhos. Então isso aí, para nós, é uma vitória, porque era uma categoria que estava praticamente abandonada pelo clube, né? E nós conseguimos retomar isso. Competições, Buda, a gente vai participar Campeonato Gaúcho Série A na sub-15, 17 e 20, com projeção para sub-13 ainda, que está sendo estudada via... Isso tudo federação. Tudo federação. Além de Liga Serrana, no Ligaf. No Ligaf é 12, 13, 14, 15, 16. Liga Serrana é 13, 15, 17. Então a gente vai ter bastante competições, fora os torneios, copas, né, de final de semana, como a gente teve a Cressol neste final de semana que passou. Passar a palavra pro Kevin, mas tu falou da Dona Ligaf, hoje sabe aquela modinha, né? Primeiro você começa, depois você melhora. O Anthony, a Noligaf fez uma postagem que o goleiro do Inter, né, começou. Isso, lá de Três Coroas ele é, né? Isso, eu vi a matéria na agora, grande rede no outro dia. Agora campeão. Ontem. E o Felipe Borges te mandando um abraço, Léo, dizendo que foi tu que fez parte da história dele no futebol, levando protesto no Grêmio. Tá falando que tu é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa aí. Essa época. Aproveita e já mandando um grande abraço pro Felipe Borges. Tem dívida junto conosco, com a gente, né? Tem que vir aqui, né? Ele vai vir. Verdade. Podcast também. Giovanni Piovesana já tá conosco, Serginho Galdino, Márcio Alberto Ruschel. Boa noite, vamos torcer para o Esportivo. Boa. Fazendo o time competitivo para a divisão de acesso. Keylor Weber, grande Basílio. Wellington. Marinilce Esquenato. A irmã Olha do nosso aí. presidente, né? Boa, Marcos boa. Fracalossi. Boa. Felipe Borges, falando aqui que o Léo fez parte. E também o Wellington Machado. Grande abraço, professor Léo. Ei, Léozinho. Boa. Kevin. Não, o Léo já tava falando. Fala do Felipe antes. Desculpa. Desculpa, eu também interrompi, Léo. O Felipe foi um projeto que a gente tinha na prefeitura em 2010 e 2011, que a gente fez uma seleção das equipes da cidade e levou para jogar um torneio na Itália. É verdade. Foram 19 atletas oriundos da cidade, né? Das diversas escolinhas que tinha. O esportivo na época não estava com uma base. Então a prefeitura tinha a escolinha da prefeitura mesmo. E o Felipe foi um grande nome nosso, um atleta que saiu das escolinhas da prefeitura na época. E eu fiquei levando ele, indo e voltando a Porto Alegre todos os dias, 15 dias. Meu Deus. Saíamos. E ele 5 já era horas da manhã. diferenciado aqui, Léo? Ele já era. Olha aí. Ele Já sentia que ia dar... Ele já tava. Ele era sub-11, sub-12, ele jogava fácil com o sub-15. Olha isso. Ele nunca foi um
menino grande, forte. Sempre foi bem franzino. Mas a qualidade que ele tinha era diferente nessa época já. Que bacana. Grande abraço. Na verdade, ele que tá no São José, né? São José, Classificado, a segunda né? divisão paulista. Paulista. Inclusive, esses tempos atrás foi eleito o melhor da rodada. Na seleção da rodada foi eleito melhor lateral onde ele joga Boa. atualmente. Então, Sempre na grande torcida. Felipe, parabéns a ele. E comentar um pouquinho da base. E a gente vê como principal fator as categorias de base. E eu sou defensor, assim como todos aqui, Torcedor Cara é certo pra Silvio, hoje, né? O cara certo pra hoje é o Kevin. que sem base não há clube de futebol, né? Uma base precisa estar estruturada justamente porque é o que vai abastecer o profissional lá na frente, né? E qual a importância que vocês enxergam do esportivo estar em competições federadas e esse vai ser o segundo ano da história do clube em que vai estar em 3 competições federadas, sub-15, sub-17 e sub-20, né? Então isso é muito importante para o clube estar nesse cenário, nessa vitrine para os atletas e também para o clube esportivo estar dando de categoria de base, porque o campeão dessas competições vão para competições a nível nacional. E como vocês enxergam então a importância de estar nessas competições federadas, né, tanto para a marca Crias da Montanha, né, a marca do clube esportivo, como para os próprios atletas, né, almejando esse sonho, né, que não é fácil chegar lá, né, mas enfim, tentando chegar ao nível profissional. Bom, Antes do Léo responder, Kevin. só deixa eu te interromper. Competições nacionais e a gente tem que falar o Márcio Ebert perdeu, e a notícia não é legal, né, mas o Márcio Ebert com o Juventude foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17, né? Foi uma passadinha, né? tia? Isso, e a gente vê, né, o Juventude é uma... Foi 7-1, né? 7-1, e se tu vê, o Juventude é uma referência pra nós, jogadores de base. É verdade. Imagina o time do A Santos. gente vê o nível. É, sabe? nossa. O Santos que revela todo ano o jogador, né? E não esse só é um, né? A base no salão também lá de cima é forte, né? O Corinthians, Perfeito. sub-20, ganhou tudo, né? Só não ganhou talentos lá porque perdeu a final pro Minas, que é outra Verdade. escola também no futsal, muito boa de Realmente. base. Léo, Kevin, eu participo do clube esportivo como na área profissional e categorias de base desde de 2001, né? Então passei por todas as categorias como preparador físico, mas do que eu vi lá atrás, do que a gente tem hoje, a gente está com uma estrutura de pessoas ao redor muito forte. A gente vai participar de provavelmente 4 categorias federadas Série A. Perfeito. Ano passado a 17 estava na B e conseguiu acesso. A nossa maior dificuldade ainda é fazer a transição da base pro profissional. Porque é uma categoria que ela é difícil de tratar. É uma categoria que custa caro, mas que nós estamos dando toda a importância possível para que o Ale consiga levar os meninos dessa categoria pro profissional para a gente ter esse meio campo. Perfeito. Sem dúvida, né, Kevin? Para o esportivo, para Bento Gonçalves, ter 4 categorias representando a cidade, o clube em competições federadas a nível de, né, A, cara, é fundamental porque você começa a criar uma expectativa e, ao mesmo tempo, os atletas, os pais dos atletas, a comunidade começa a tomar interesse pelo clube. Quando eu iniciei no esportivo, no ano passado, né, como diretor da base, eu participei de algumas reuniões do planejamento estratégico, que, para mim, é algo que norteia tudo o que está acontecendo e é o que norteia tudo o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu não acredito muito em trabalho de curto prazo, né? Então, o objetivo do clube esportivo é aproximar a comunidade do clube. E a base passa a ser um instrumento muito importante. Disputar competições federadas de Série A se torna atrativo, não só para os pais dos atletas, mas para toda a comunidade, para assistir os jogos, para vender camisetas, enfim, para movimentar e criar uma sinergia, comunidade, clube, atletas, para ir passo a passo, né,
a gente conseguir galgar o espaço que a gente de fato busca. Perfeito. E o Léo, só para complementar, né? O Léo falou sobre a Sub-20 fazer essa transição, né, para o profissional. Sem dúvida, sempre é um desafio, tanto para o clube como para o próprio treinador, né, que busca fazer isso. E ano passado, apesar dos resultados que a gente teve um resultado em nível de base muito bom, porque a gente teve muita gurizada da base conseguindo estrear no profissional. O André Riboldi na lateral, o Cauã Garcia no ataque, o Cassiano, que foi uma gratíssima surpresa, né? Um dos principais atletas da base que subiram ao profissional e que conseguiram atuar muito bem a nível profissional, assim como outros também. Então a gente vê que o Esportivo, mesmo não tendo resultado ano passado, conseguiu, a nível de base, ter um resultado positivo. Tá certo. Começar com o Léo, porque o Léo tem uma história muito grande no esportivo, com o pai dele, né? Eu sempre vejo isso e vejo pelo meu pai também, que começou a me levar no estádio na Montanha, que lá que eu comecei a ver nosso saudoso em memória, o Rocaberto Troiano, nas cadeiras, entrevistando o pessoal, os empresários nas cadeiras, Ademar de Gasperi, né? Uma galera que vinha assistir os jogos, Pete, de uma galera, né, que estava lá sempre, e através das narrações lá que eu me apaixonei pelo rádio, né? Foi nas primeiras vezes que eu fui na Montanha Velha lá e assisti os jogos esportivos. Isso é uma ligação muito forte, que desde lá venho com o esportivo, né, Léo? Faz parte da minha vida também, e a tua também, né? E eu quero que tu conte, por exemplo, qual que era teu pai foi presidente do clube, né? Não sei se naquela época como é que era com ele, né? Agora que tu faça um resgate da pessoa dele, e quero também que tu fale os desafios que tu tem perante aos jovens. É difícil hoje tratar jovens, né? Vocês têm uma escala de 7 a 20, olha só a loucura que é. Eu tenho um filho de 7, o Buda também tem na crescente já, e né, a gente sabe as dificuldades com né? Tu imagina com tantas crianças que vocês têm, esses desafios que vocês têm, e que tipo de lição que eles dão para vocês durante o dia, se vocês estão, claro, presentes, que vocês trabalham, né? Não estão todo dia lá, mas que tipo de energia eles passam para vocês, e quero que tu fale um pouco sobre tudo isso, Léo. Bom, Vini, aí tu me quebrou. É verdade. Tu me botou em ponta de faca. Mas, enfim, eu entrei pro clube esportivo em 1988. Eu tinha 6 anos de idade nas escolinhas. Pra te ver como tu tá velho, né, não? Tô velho. Também, não tem cabelo branco, dente, né? Eu tenho 2 anos mais velho que esse, eu tô cheio de branco, meu. Ontem, Eu nem tenho mais. Olha, você tá aniversário hoje. Ontem, Opa! 4.3. Ontem teve festa. Vamos comemorar hoje também. Então, fui até o juvenil nas escolinhas e depois me dediquei à educação física. Que bom, né? Nessa época, porque futebol nunca foi o forte. Sempre foi o gosto, mas nunca foi o forte. E o pai veio desde sempre como diretor das escolinhas, o cargo que eu tô hoje já foi dele. Então é uma honra grande, né? Fazer parte disso. O pai depois, em 2009, 2010, ele fez parte dos 3 presidentes, que era ele, o Wilson e o Cobalcini, que Isso foi, aí, eram em 3. que foi uma época ali bem difícil para o esportivo, que o esportivo caiu. Eu estava trabalhando junto com o profissional, era entre aspas, discussões dentro do clube e dentro de casa, porque a gente queria mais atleta e não tinha dinheiro, e eu dizia que ia cair, e ele dizia que é o que tinha, e foi trabalhado assim. O pai foi um guerreiro do esportivo até 3 meses antes de falecer. Ele ia para jogo, ele ia para tudo onde tinha esportivo. Verdade. Ele ia. Então é uma honra eu estar no meu cargo hoje. É isso aí. E sobre como é que tu vê o dia a dia deles lá, né? As dificuldades, desafios. Eu sei que hoje, o coração agora apertou, eu sei, né, Léo? Falo também disso. Meu pai também é falecido, minha mãe também, então tem um sentimento diferente, né? Com isso e... Mas, assim... Difícil perguntar e responder ao mesmo tempo. Mas... lidar com a criança é fantástico. É fantástico, porque tu pega o lado carismático da criança com o desafio do futebol, com o desafio da competição, e nivelar tudo isso na cabeça da criança é difícil. É difícil. Ainda mais hoje que tem
Na nossa época nós jogava bola na rua, hoje eles não têm mais isso. Então eles têm muita energia guardada. Mas Então, muita, no caso. Né? É bastante. Então, As pilhas não descarregam nunca, cara. Não, carregam, vai Meu carregando. Deus, cara. é um desafio muito gostoso. Eu trabalhei nas categorias de base esportiva de 2001 até 2009. Então eu peguei toda a fase da criança, eu peguei Everaldo trabalhando lá, lançamento do Everaldo, o Giba, que depois foi um jogador nosso Casquinha, aqui, o Jeff tá Casco, falando aqui. O Jefinho, Castanhete, Vitinho, Olha aí. todo Toninho, o pessoal, Salles. Toninho, todos esses daí. Olha aí. Todos esses monstros. Ele devia estar careca hoje, né? Porque ele devia... O Giroto. Olha aí. O Giroto. Então, são histórias bacanas, assim, e eu voltei a participar de esportivo, fiquei quase 15 anos fora, e eu passei essa competição, passei do final de semana, eu passei sexta, sábado e domingo junto com as crianças. Então a gente vê no olho deles o brilho da competição, a vontade de competir, o desejo da vitória. Muitas vezes não se consegue a vitória, mas é importante essa parte também para eles ter essa... A derrota também faz parte da aprendizado, né? Aprendizagem, né? Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. E vamos lá, para mais um ano de esportivo. Que legal. O Basílio vai ser nessa mesma ordem, né? E como é que começou, né? Essa paixão pelo esportivo, enfim, quem tá lá tem que ter alguma afinidade com o esportivo, né? Porque tu tem todo o serviço de casa para fazer, da empresa, não para, e a família cobra também O dia não isso. tem 24 horas para eles, né? Então vai virando, e muitas vezes falta alguma coisa aqui, né? Você vai em casa, lá, tô lá no clube, vão te ligar, pai, consegue ir lá, tô aqui no clube, né? Então, gostaria de que Deixa tu falasse... só, o Joel vai passar aqui para nos deixar aqui na mesa. Muito obrigado, Joel. A qualidade é diferente. Se a gente falar de Boca Cheia, nos permitam, né, pessoal? Por favor, Porque, esquina, não dá pra dizer que Deus, não. Olha a foto, hein? Tá, eu vou deixar o Matheus fazer a foto, depois eu experimento, pode ser? Tu vai dar o start. Óbvio, né? E Basílio, nos conta um pouco mais sobre isso, né? E sobre esses desafios. A mesma pergunta do Léo, como é que tu enxerga também o desafio dessas crianças, né? Que estão nessa oportunidade de estar no esportivo, cada vez crescendo mais. Então. Por favor. E gostaria que, né, explanasse sobre esse assunto, porque é de extrema importância quem tá lá dentro saber um pouco mais, né? Claro. Sobre essa convivência com eles. Claro. Então, na verdade, eu não tenho uma história longa com o esportivo, mas lembro dos jogos antigos da Montanha Velha, e a partir daí, sim, confesso que perdi um pouco a conexão, como muitos aqui. E quando eu fui convidado no ano passado para assumir esse posto, né, e aceitei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu preciso de alguém do meu lado que tenha uma identificação maior, que entenda um pouco mais do clube, que faça parte da história, para me dar um pouco mais dessa parte toda interna da história. E aí, convidei o Léo, não sei se eu convidei ou se eu engatei o Léo, né, porque eu não dei muita opção, né? E no meu caso, eu entrei porque eu não tenho história com o esportivo, mas tenho como apoiador das categorias de base e escolinhas. Desde lá da Leopoldina, lá do Seis da Leopoldina, que há 20 anos começou uma escolinha com o Márcio Herbert, uma pessoa que eu tenho amizade, gosto muito, sou um fã do Márcio. Posso fazer um parênteses, aliás, o trabalho que vocês fizeram lá no Inter da Leopoldina... Histórico. Isso, porque o que fizeram num clube do interior, enfim, montaram toda aquela estrutura lá, tem que... Realmente, enaltecer. Nossa. Não, com certeza. E é bem tudo voluntariado, né? Isso. E aí depois, então, como apoiador, participando da própria PF, nós sempre apoiamos esse tipo de projeto. Para mim, quando tá ligado às crianças, sou pai de 2, né? Inclusive são atletas do esportivo, atletas da PF, do União. E, cara, assim, o sentimento com a criança, tu vê uma integridade muito boa, te transmite uma integridade. Eu não tô falando que o jogador profissional não tem isso, tá? Mas lá atrás, diferente a escala, passado, né? Eu tive a oportunidade de apoiar time de várzea, assim, lá o nosso time mesmo, né, como patrocinador e tal, e é uma sensação diferente. Então, para mim, a criança, ela me dá todos os dias grandes alegrias, as crianças. O trato é diferente, a gente brinca muito. A minha esposa
sempre fala, nossa, quando vem os colegas dos meus filhos lá, parece que eu não tive infância e eu tive, né? Parece que eu sou um deles. É aí que tá. E, cara, é muito bom essa interação assim, ó. Com certeza o trabalho é voluntário, Vini, mas faz mais bem para mim do que para o esportivo, né? Eu procuro colaborar ao máximo. A minha visão é sempre um pouco mais em cima da gestão mesmo, que é uma coisa que é uma proposta do clube, profissionalizar, né? A parte da gestão, mas assim, é gratificante, as crianças são gratificantes, mesmo o pessoal da 20, porque a gente chama os meninos da 20, Certo. Sim, são. que hoje em dia são meninos, aí os caras são uns cavalão já, gigante, Mas, cara, é bom, essa interação é maravilhosa. No sábado de manhã eu tava lá com o Buda, que o filho dele estreou, ratinho pequenininho, e bom de bola, né? Aí, ó, é Ele bom. fez umas 2 jogadinhas lá que deu pra ver que ele é bom de bola. Não. Não, o Buda eu vi jogando lá lá na Leopoldina, tinha um monte de joelheiro, parecia um Robocop jogando, né? Se o filho do Léo é bom, que aí também já foi pro outro lado, né? Filho do Léo. Filho do Léo vai bem. O Vai que bem? tinha lá Vai na bem. Leopoldina? Hã? Depois do jogo, o que tinha na Leopoldina? Não tinha como dizer que não ia, né? Salchipão não, era mais que Não, salchipão. aí era qualidade. Aí era O qualidade. filho do Léo é bom, o Léo também, eu jogo com ele, o Léo também. Os Ó, caras têm tu bola. também é atleta? Não, Atleta de Cristo? mais ou menos. Mas tá sempre lesionado. Mais ou menos, é. Enfim, não sei se pude responder, mas Não, é não, isso. sim, é isso. Aham. A minha Sentimento, sim. A minha pergunta antes de... o pessoal, óbvio, quer saber do salário da dupla Grenal, e vocês são 2 acompanhantes disso. Eu preciso que vocês falem em relação a resultados propriamente de dentro do campo. Nós vamos disputar uma competição, né, federada, onde as dificuldades da Grêmio, Inter, Juventude, enfim, né, são extremamente gigantes. E se nós olharmos, né, para qualquer uma das categorias só no resultado final, a gente não sabe se a gente vai ter o sucesso ou não, porque os jogos nem aconteceram e nós vamos dizer que nós vamos ser campeão, porque é difícil isso, essas dificuldades, então. Mas o trabalho de vocês não é só em resultados dentro das 4 linhas, e sim um trabalho de resgate e de uma nova gestão para que daqui 10 anos, como essas palavras de vocês, tenham resultado. Que vocês passem isso para a comunidade, para eles entenderem que o resultado, sim, é importante, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer entrar numa competição, obviamente quer ser campeão, mas não é isso que vai basear o trabalho de vocês. E o esportivo faz tudo isso, né? Campeão ou não dá na mesma, né? Isso, Então o importante é movimentar. Mas é que base, né? aqueles cornetas, né? Olha aí, Normal. não ganharam de normal. ninguém, não sei o que, olha, e perderam de novo. E aí, Vai ter que corneta que nós estamos comendo ao vivo aqui depois pra que nós. eles não tem problema. entendam que isso não é o objetivo principal, e sim é tá. uma reestruturação das categorias de base. Mais ou menos por aí. Assim, cara, o resultado, tá? Isso seja no mundo do futebol, no mundo corporativo, ele tem 2 tipos de resultado. Tem o resultado imediato, que é possível de se conseguir, não tá impedido da gente fazer uma seleção em cada categoria e ir lá e ganhar algum título. Pegar os melhores de cada canto. E ir lá e ganhar algum título. Eu sempre brinco, né? Brinco lá com o pessoal da 20, diz, olha, se eu for buscar todos os melhores, eu vou montar o Basílio Futebol Clube, vou ganhar a competição. Só que esse resultado mostra a história que ele não se perpetua, né? O que o esportivo, enquanto clube e enquanto a agremiação busca é um resultado de médio e longo prazo que seja sustentável. Qual é o nosso desafio? Fazer com que os elos de uma gestão até a outra, eles não se percam. Porque quando a gente fala uma nova gestão, dá a impressão de que a gente desconsidera tudo que foi feito. E não, a história do esportivo é maravilhosa, né? Não é porque eu cheguei agora que eu não estudei a história. Fantástico. Olha, trabalhei com o Douglas ano passado, fantástico, assim, muito trabalho, muito suor. Aliás, me permite, o Marcos, na apresentação lá, falou justamente isso, Basílio, que o esportivo só até aqui devido às outras gestões, né? Isso. E no fato de nós estarmos jogando essas competições federadas, é o trabalho que o outro presidente lá, que a gente conseguiu, né, colocar as categorias para jogar essas competições. Então, sim, o resultado sempre vai ser importante. Hoje nós estávamos desde as 3 no clube, reunião de avaliação com cada categoria, sub-20, sub-17, procuramos trazer profissionais qualificados, não que nós não tivéssemos, mas ampliando o nosso time, nós queremos o resultado. Cara, eu sou gestor, eu vivo do resultado, só isso. Agora, a gente tem que olhar para frente. Como que a gente vai fazer para ter um clube sustentável, que consiga resultados, que se perpetue com os resultados? Eu não preciso ganhar, mas se eu começar a fazer um trabalho na base, para estar sempre disputando, sempre chegando, cara, quem está bem preparado acaba sempre disputando os títulos. Um exemplo do nosso futebol,
Palmeiras. Não precisa nem falar aqui que todo mundo já sabe. O Palmeiras não pegou simplesmente e fez como na época da Parmalat, botou um monte de dinheiro e resolveu. Não. Eles estruturaram, ajustaram os problemas e o que acontece? Ah, mas eles não são campeão todo ano. Não, mas eles chegam sempre. Estão sempre entre os favoritos. Isso. E para nós na base, tá? Eu vejo assim, o discurso, tá, Buda, de não, vamos investir na base. Vamos investir na base, vamos investir na base. A gente já viu muito ao longo da história. Chega na hora do pega pra capar, os caras têm que cortar a base pra investir ou no profissional, pra manter o clube. O esportivo, ele tá numa direção onde o investimento que foi destinado para a base vai ser da base, garantido pelo presidente, por toda a diretoria. E com isso, sim, nós vamos buscar os frutos, né? Nós queremos terminar, o nosso primeiro objetivo é terminar esse ano que vem, agora esse nosso 2025, para que a nossa 20, o nosso profissional do ano que vem já tenha uma boa base, né? O que nós vamos ganhar? Não queremos ganhar o quê? Tudo. O que nós vamos ganhar? Não sabemos, né? Vamos tentar. Agora, ao longo dos anos, a gente vai ganhar, vai revelar jogadores, né? Vai formar cidadãos, que a gente sempre fala, ó, o objetivo número 1 é formar o cidadão. Quanto por cento vai ser jogador? Quanto por cento vai desistir? Né? Porque o futebol da prática, tá, gente? Eu costumo dizer, falar com o Léo, o fora das telas ali, né? Dos super craques, ele tá cada vez mais difícil de acontecer pela falta de recurso, né? A gente tem muita disparidade entre grandes clubes. Só pegar o nosso futebol aqui do interior com os grandes clubes, nem é o mesmo esporte, né? Certo? Enfim. Uma estruturação totalmente diferente, né? Isso. Então o resultado sim, mas sempre obedecendo um tempo para que ele aconteça ao natural, né? Perfeito. Eu precisava te fazer essa pergunta para vocês explicarem, porque esse vai ser um corte, tá, Basílio? Já fica tranquilo que essa tua resposta nós vamos repercutir isso, porque quando alguém vir nos questionar, não, vai lá, assiste, tem um pedaço que o Basílio responde justamente isso em relação às categorias de base, em relação a como é que é o trabalho de vocês. E quando o Marcos esteve aqui, ele falou bem isso, sabe? Tipo, uma reestruturação, duas empresas, assim, as bases com o profissional, e que isso siga, que isso continue, enfim, que a gente possa ter muito pela frente das categorias de base. Mas antes de nós falarmos disso, vamos falar do Campeonato Gaúcho, né? Onde a parte vermelha está mais feliz. Onde o Inter conseguiu ser melhor, vencendo uma partida, empatando a outra em casa. Acho que o Inter jogou pro gasto, vamos dizer assim, no domingo, né? Não forçou em momento algum para que o Grêmio pudesse fazer o placar. O que vocês acharam do Campeonato Gaúcho? Começar com os convidados, né? Começar com o Léo. Vou começar com o Léo porque é da parte azul, né? Posso, né? Claro, óbvio, fica à vontade. Como é que... Buda, falar do nosso time tá complicado esse ano. Vamos continuar no esportivo, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Muitos falando, e eu não sei se não é verdade, se o Juventude não causaria mais preocupação Mais dano pro ao Inter, porque estava mais ajustado, né? Porque pelo que foi o confronto com o Grêmio do Juventude, né? Ficou aquela incógnita, né? Da falta, enfim, né? A gente fez no ano até agora um jogo atípico, que foi o jogo contra o Juventude que nós ganhamos. Esse foi o jogo atípico. O resto foi todos da mesma base, do meio para baixo. Então ficou nas mãos do que jogou mais o campeonato inteiro. Aplicamos goleada 5-0, mas isso aí não. Isso aí é. Pelo Davi Golias, que são os demais times do interior, né? Bobo, é isso aí. Isso Gana aí bobo, exato. Gana bobo. Uhum. Então, ficou em boas mãos. Acho que o Grêmio, pro Campeonato Brasileiro, tem que melhorar e muito, porque não vai ser fácil com esse time que tá aí hoje. É o próximo passo, mas antes eu escutar do Basílio, né? Feliz, né? Com o título invicto, né? Acho que o Inter, os colorados estavam esperando uma sapecada no Beira-Rio, né? Acho que pude estar fazendo o jogo lá, acho que não jogaram pro gasto, sabe? Bem assim, acho que a hora que eles forçassem, até tinha uns gremistas lá que estavam fazendo, digo, olha, se o Grêmio fizer 1-0, o Inter vai ajustar, vai chegar, porque estava muito bem ajustado. O Alan Patrick numa fase, nossa, muito, muito, muito acima dos outros, enfim. Acho que o Inter mereceu, ficou em boas mãos e felicidades, colorados. Feliz eu fiquei, eu até brinquei com o Léo quando ele ia pro jogo no sábado, eu falei, cara, te prepara que tu vai voltar triste, nós vamos ganhar as duas, né?
E o sentimento que eu fiquei no domingo foi que, de fato, a gente jogou para administrar, né? Até brinquei com os amigos ali, falei, isso aqui tem dedo da galera que disse, não vamos perder, eu entendo. Pro Inter, valia muito, certo? Porque precisava, não podia deixar o Grêmio ser octa, tal. Mas, cara, algumas coisas teriam que ser ajustadas no Campeonato Gaúcho para aquele, eu entendo, para ter um pouco mais de valor, por exemplo, para nós, né? Eu comemorei porque o Grêmio não ganhou mais Mas não do que o Penharol, né? Não, Não, eles estão de sacanagem, né? Não, Botar eu- o Penharol de campeonato gaúcho. não, eu tem acredito como, que tem que ter um... Eu achei legal. Tinha que- Eu gostei Eu também, não, mas, eu sou contra. mas isso não vai adiante. Tinha que ter um apoio maior para os outros clubes, eu penso, financeiro, um aporte para tentar dar uma nivelada, né? Pode seguir, Basílio. Tá. Cara, e assim, mas a gente volta, se tu olhar os jogos, nunca tive tão confiante, tá? Porque é aquela questão, eu acho que o Inter levou muito tempo e foi com a dor para aprender que não existe uma varinha de condão. Muda tudo, traz aqui, tá resolvido. Nós acabamos de falar do médio e longo prazo, né? Verdade. Cara, eu sou fãzaço do Roger. Eu falo isso lá com os nossos treinadores. Olha, o futebol, depois que tiramos os super craques, né? Que é aquilo que o Luxemburgo fala, os meninos desde os 5 anos começam a fazer tática e aí ele não tem liberdade para fazer aquelas coisas mágicas que nós gostávamos. Ele virou alquimia, virou matemática. Pode ver, eles se estudam e o Roger, ele jogou para ser campeão, né? Méritos totais o Inter teve. E eu vejo no Grêmio o Inter do Ángel Ramírez, do Medina, meu amigo. O último ali? A gente Do sofreu. Cudê? Do Cudê. A gente sofreu, sabe? É aquela expectativa que o torcedor tem, não. Agora vai dar. Mas, sinceramente, o Grêmio vai padecer, eu acredito. Tem bons jogadores, mas eu acho que vai Sabe padecer. que eu vou deixar o Vini por último, porque o Vini é o mais ferrenho. Mas o Quinteiros falou justamente, eles não compram a minha ideia, eles demoram pra comprar a minha ideia. E isso não tá errado, eles não compram ideia mesmo, porque não, só pode ser isso. Porque o que o Grêmio tá jogando... Outra linguagem, jogadores chegando no decorrer da competição. Difícil, O Grêmio, né, cara? o Grêmio jogou uma final com um belga, um dinamarquês e um uruguaio. Aí eu te, Argentino também. Argentina, exato. Aí eu te pergunto, como eles vão entender o que é um Grenal? A gente tava conversando isso com o Everton, né, lá do fotógrafo que também trabalhou lá no Beira-Rio, né? Como é que eles vão entender o que é um Grenal? Né? O próprio Quinteiros, obviamente, o próprio Quinteiros, se fosse um Renato, se fosse um outro treinador, segundo tempo, ainda lá no primeiro jogo, ele bateria no peito dos caras e falaria, olha, Não é dá. Grenal, gente, não podemos perder em casa. Isso. E o Renato não perdia em casa. Não tô falando que eu quero a volta do Renato, não é isso, pelo amor de Deus. Não, Olha, mas eu quero. Aí que tá. O Grêmio Ah, vai alguns querem, o alguns querem, é gremista vai verdade. querer ele voltar, Alguns sério? querem. Eu não queria que ele saísse. Isso eu digo pro Buda desde o ano passado. Aí, ó. Mas assim, Tô eu contigo, acho Léo. que... O nosso time, só um pouquinho, Kevin, o nosso Claro, time tá... De 30 jogadores, deve ter 10 atletas brasileiros, eu acho. O resto é de fora. Em Isso aí condições de jogo, nós não existe. temos 10, né? Isso aí não existe. Isso aí, enquanto tiver realmente. essa política no Grêmio, não vai ir. pra realmente. frente, infelizmente. E falando do Gauchão em si, o Internacional pra mim, mérito total, campeão, né, absoluto do Campeonato Gaúcho, tanto é que foi invicto, né, sem dúvida alguma, um time muito entrosado, tanto é que no Brasil a gente pode falar que é um dos times que mais demonstrou um bom futebol, junto com o Flamengo, a gente pode colocar na mesma prateleira, Bahia falando em estadual, né? Bahia. Também foi Bahia bem, deu um 2-0. mas falando em Vitória. estadual, claro que depois começa... E o Bahia pegou o Inter na Libertadores, né? Tá aí a desclassificação de vocês, vermelhos. É o Bahia. Bahia Rogério desde Ceni, que é colorado, vai tirar pequenininho vocês. Mas o Inter muito bem em nível de elenco, o Roger Machado também muito, muito bem. E acredito que o Inter possa ir muito bem nas competições que vem ali adiante. Agora o Grêmio, olha, eu particularmente eu não vejo toda a culpa no Quinteiros, apesar de que ele tenha feito escolhas equivocadas. Pavon, por exemplo, enfim, outras escolhas que não dá para compreender. Mas também eu acho muito culpa da própria direção que contratou muito, de forma muito atrasada,
né, os jogadores estão chegando agora, tanto é que tem muitos atletas que ainda nem estrearam, né? O Luan Cândido, acho que, né? É um deles que chegou. Ah, é verdade, estreou, exato. Estreou e foi expulso. Exato. Mas enfim, tem outros jogadores que ainda não estrearam. Eu acho que ainda. E o Quinteiros, provavelmente o Quinteiros pede isso nas coletivas, né? Que precisa de tempo. Ele terá o tempo agora. Agora, se ele não conseguir demonstrar bons resultados no começo do Brasileirão, a gente vê que a coisa não vai pra frente. Eu vejo que o Grêmio, com o elenco que tem hoje, com o futebol que tá demonstrando, novamente vai brigar pelo que brigou no ano passado. Não vai fugir disso. Concordo. Vou te aumentar a tua resposta. Quinteiras folga até quinta. Era o momento de treinar, porque eu acho que é o momento que ele vai dizer que falta tempo de treinamento e ele deu folga até quinta. O Grêmio passou pelo Atlético no momento que não era pra classificar. Isso. Contra o Juventude não era pra classificar, lá achou o gol na finaleira. Polêmico? Polêmico. Muito. Se é pra derrubar o Quinteiros, derruba agora. Troca, dá tempo, não vai passar 3, 4 rodadas, e vai ter jogo no quarto e sábado, Não, eu também acho que não. Mas quarto e sábado não vai ter tempo de treinamento. Aí já tem poucos treinadores que eu acho que serviriam para o Grêmio. Para reduzir ainda mais. E eu não me surpreenderia se o Guerra, ano da eleição, no Tricolor, tudo isso, fosse buscar o Renato Gaúcho. Eu também não. Eu acho que o Renato tem uma identidade muito grande com o Grêmio, né? E na hora do sufoco é o Renato que chamam, né? Eu vou concordar com o Léo, né? Um cara que mexe no vestiário, né? Dá pra ver que não... Bom, eu tenho exemplos no futsal, que já é né? Algumas pessoas que é diferente de um time pro outro, é muito grande, né? Vestiário principalmente, né? E vejo que o Grêmio necessita de uma coisa mais forte no vestiário. O Quinteiros é uma outra linguagem. Jogadores também, que vêm novos aí, sério, vai me desculpar, mas... Ele saiu numa paz, né? Quando ele pegou a medalha. Sim. Saiu numa Não, paz, dá pra assim, ver que aceitaram numa boa. Claro, tudo bem. Aceitaram, aceitar, mas pro maior rival, jogar tão pouco, duas partidas. Então não vejo. 2 não, né? 3. Isso. 3 Grenais e foram os 3. Aliás, ele foi mal na coletiva. Ele Mal? foi mal Ah, demais nossa, na coletiva. E o Ele foi Valência mal fez um demais. golaço de falta. Diga-se de passagem, né? Fez um... Eu acho que é o prêmio Bucha da Grande Rede. Eu acho que não vai fugir desse, porque tem mais colorado que gremista lá, vão votar não. E outra, né? Um gol decisivo, né? O gol do Tito, enfim, tudo aquilo, né? De Caso longe, aqui 2 tem caras da 4 barreira, não sei gremistas. se também. 4 gremistas, é isso? Aonde? Aqui sim, não. Não, Vamos aqui- pro lado azul, aqui é esportivo. Aqui é esportivo. Aqui é esportivo. Esportivo e Liverpool. Perdeu... Aliás, tá visto também. Então fora... Tamo mal. Ah, não. O campeonato inglês é nosso, pelo menos. 15 pontos na frente não é possível que vai mas perder. Olha o São Paulo aquela vez. É, os vendo outros o Liverpool, times, eu olha o não sei. Botafogo também, né? Começar lá por baixo. Acredito que a vaga do rebaixamento para a divisão de acesso ficou em boas mãos também, né? Que a dupla Brapel, infelizmente, no torneio que mais precisava jogar, não jogaram. E botando 7, 8 mil pessoas lá no estádio. A direção, infelizmente, de novo. Mas que jogo ruim aquele. Claro Nossa, que jogo não. ruim. Mas Meu assim, se Deus, preocuparam cara. sempre, primeiro, fechar o Bento Freitas. Se preocuparam ali a direção. Tava na Série B do Brasileiro. Brasileiro. Tá na Série D agora, se o ano que vem não vai ter mais série nenhuma pro Não Brasil. não vai ter. Entendeu? Ou sobe ou não vai ter série. Se preocuparam com o fora, não se preocuparam com dentro de casa. Olha, a torcida do Brasil não merece ter uma direção pífia daquelas. Desculpa falar, mas já mandei mensagem até nos particulares da direção do Brasil lá. Sou chavante pela questão do Felipe, né? Eu sempre falo, né? Que é meu compadre, que há 15 anos mora em Bento e há 15 anos traz camisa do Brasil pra mim, né? Então eu tenho Aliás, um ontem eu peguei o acervo de Felipe camisas e lá. o Dedé junto no SIC lá e eu conversei com ambos. Mesa de peso, então, né? Ficou mesa de peso, né? Então eu acredito que essa parte aí da dupla Brapel, pra entrar na realidade, que o futebol não se faz só com torcida, né? Se faz com um jogador que vem pra vestir a camisa, não só pra passar em Pelotas, né? Acredito que o São José mereceu. A Avenida deixou pra última rodada, mas já vinha num crescente na chave, né? E o Ipiranga também, né? Isso, vamos chegar agora na Taça Farroupilha, ficou em boas mãos também. O Ipiranga é um time que tem que jogar a Série B, pelo amor de Deus, logo. Que é um time que é estruturado para isso, administrativo para isso também. Jogadores, direção do esportivo que veio aqui, não me lembro se foi no ano passado, sempre falava que buscava esse espelho também no Ipiranga de Erechim, que é uma cidade tão quanto boa e rica que nem Bento. Que Bento também pode ter isso daqui pra frente. É que nem o pessoal da BGF se... Olha o Vélez e Camacuã. Cara, Camacuã é pequena. E tá no time da Liga Nacional. Então, tipo assim, é bom se espelhar nessas administrações. É isso que eu quero dizer. Começa lá de baixo, não é o time só. Você sabe, vocês estão lá. Como é que tu vai fazer uma base sem estruturar ninguém, sem
tipo, cumprimentar o jogador ou bater nas costas, falar assim, tu tá aqui no esportivo, tá vestido a camisa esportiva. O esportivo Pesada. é grande, é pesado. Então, tipo assim, cara, se tu não me dá a resposta agora, se tu vai ser jogador, não sei. Eu só quero que tu se sente bem aqui e que o pessoal da administração possa ter uma ligação mais forte com o jogador, com a diretoria do clube. Então, por isso que, infelizmente, a dupla papel, né, deixou a desejar mais um ano. O Brasil bateu na trave faz anos, né? E caiu pra divisão das acesso. Vão subir de novo? Acho que vai custar pra subir, né? Não é tão garantido quanto estão falando que ano que vem o Brapel sobe. Não vejo isso também. Cara, olha os demais concorrentes, se não subirem esse ano, o esportivo é mais um, né? Se não subir, não. A gente sabe que a divisão de acesso é uma loucura, né? Então eu acredito. E pelo lado vermelho do estado, né? Feliz por ter o meu irmão que é gêmeo meu e é colorado. Não vou dizer doente, mas é colorado, né? Carteirinha, vai nos jogos também, gosta de ir. Vai na Libertadores esse ano. Então? O que aconteceu contigo? Fui pro lado da minha mãe, né? Meu pai era colorado, né? Então foi com meu irmão e gêmeos, né? Só pra nós dar aquela discussãozinha em casa, né? Sadia, mas tínhamos, né? Então acredito que ficou em boas mãos pelo método do merecimento do Roger, um estudioso do futebol, né? Que nem o Vivan diz que é fã do Márcio Herbert. O Márcio é outro estudioso do futebol, sabe o que tá fazendo. Cristian de Souza é mais um estudioso, sabe o que tá fazendo nos clubes. E o Roger também, não que o Quinteiros não é, só que é uma filosofia argentina. Calma, é diferente chegar no Brasil e dar certo já no início. Deu nas 3 primeiras rodadas, com o orçamento dos times menor, um Davi contra Golias, o Grêmio goleando. Ai, futebol bonito, do mais bonito do Brasil. Calma, gente. O Cudê... Aí que tá, Vini. E Esse além é o de erro. ser um novo treinador e que está no futebol brasileiro pela primeira vez, Isso. tem um elenco totalmente reformulado. Novo. E o Cudê fez a mesma Tem trajetória, jogador né? desembarcando a cada semana. Foi campeão lá Exato. da Copa Argentina e veio pro Brasil e não conseguiu. Na volta do intervalo, a gente terá os grupos da divisão de acesso, como é que vai Boa. ser a nova fórmula. Vamos falar ainda dos grupos da Libertadores, os assuntos, terminar com a categoria de base, mas antes do nosso intervalo Tem e os bastante patrocinadores, coisa, Marinês Wallendorf. O Esportivo faz um trabalho magnífico com as categorias de base. Parabéns. Olha o Raposo, abraço, Léo. Trabalho sério, o Esportivo merece. Essa aqui é forte, hein? Fabiane Fratini Vivan. Essa aí é aqui comanda. Parabéns aos envolvidos, muito esforço e dedicação dessa direção. Me achará, né? Fabiano pra Fabiane. Jefferson Silveira, grande Léo, ótimo no físico, foi meu professor no esportivo. Deve ser um dos problemas aqui, hein? Pitbull tá aí também, né? O Pitch tá na área. Jonathan Teco. Grande Teco, né? Parceiro de vocês, de outros carnavais também, né? Ângela Vivan Giacomello, sucesso base, orgulho de ti. Sérgio Galdino, Daniel Bento, nosso querido Benço, Joelma Prezi, cada jogo uma lesão, eu que sei, não tenho dúvida, Joelma. Ai. A Cami Galante, sucesso, E se jogar Society, vai chegar cheio das bolinhas pretinhas em casa aí, da borrachinha lá. o Elton Machado, a Pamela de Souza, a gente Boa. percebe, Léo, que tu não joga nada. Ademir que pressão, Esquenato, hein, Léo? lá da Real Assessoria, também sócio do Marcos. Boa. Aqui com a gente, pessoal, a gente vai fazer um rápido Leandro intervalo. Werner, grande abraço ao Leandro também, né? Boa. O rápido Isso. O intervalo. Edgar Cordeiro, grande Edgar. Ah, chegou agora ele. também, né? Calma aí, Edgar, já Tio vamos falar Ed. do Inter de novo, E a calma. Kênia também tá na área, né? Por favor, Kevin. Grande beijão pra ela. Qualidade dessa FML. Que é isso Nossa. aí, ó. Nossa. Nós vamos pro intervalo e na sequência pra encerrar com todos esses assuntos. Boa.
Estamos de volta, né? E depois daquela pausa, né, pros nossos parceiros. Pra comer também, né? E pra comer. Agradecer bom, mais por uma vez sinal. o Joel da Casa e Caros Amigos, né? Bem A qualidade demais. é diferente, não adianta. Bom. Qualidade. O que acharam dos grupos? Vamos passar os grupos pra nós não, Ai. pra nós não Pois perder. é, Já saiu até as datas. Fiquei feliz. Quinta-feira à Vamos lá, noite. quem passa. Quinta-feira à noite Boa. a estreia do Inter em Porto Alegre, Internacional e Atlético É bom se Nacional, fosse em bem. às 19 horas, numa quinta-feira, dia 10 de abril. Do Grêmio não saiu ainda, mas o grupo do Inter, Atlético Nacional, Nacional do Uruguai, Bahia e Internacional. Aliás, Bahia é a estreia do Inter lá. E Atlético lá em Nacional. Bahia. Atlético Nacional, Nacional do Uruguai, Bahia e Internacional. Ah, isso perfeito. Cara, eu sinceramente acho que é um grupo complicado. Mas pra mim, o Inter classifica. Não, mas. Também. Não, eu acho que ele tem como classificar, mas não é uma barbada, porque altitude, né? Atlético Nacional, não? Não, nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Nacional, camisa. Mas é um time que tá em segundo colocado no Campeonato Colombiano, que é um campeonato O forte. Nacional, camisa, vai jogar aqui como se estivesse jogando em casa. E o Bahia lá, cara, o Bahia faz alguns anos que está se estruturando. Então, eu acredito que pode se classificar, deve se classificar, mas. E querendo ou não, brasileiro contra brasileiro sempre é complicado. Sempre é jogo difícil. E o problema é que é o Brasileiros. seguinte: é um jogo que tu perdeu, ou perdeu lá fora, empatou em casa, complicou A tudo. minha aposta, eu falei pro Léo hoje de manhã, é que o Inter se classifique, mas não consiga ser um dos primeiros pela dificuldade do grupo e classifique mal e já no início tem que pegar os adversários mais qualificados. Essa é a minha... Mas eu vi o calendário do Inter de abril. A cada 3,5 dias um jogo. Desde a estreia da Copa do Brasil, Libertadores, é aí que vai complicar. Aí vamos ver quem tem É plantel, né? verdade. É isso aí. Aí daqui a pouco vai ter que Machucar focar também, em né? competições, daqui a pouco do Não, o Inter vai focar mata-mata. no Libertadores. Eu acho que eles... Ascendente do Inter é o brasileiro, mas eles vão ficar no Libertadores, eu acho. E eu acho que Inter classifica contra a minha vontade, né? Não, mas é pior, Léo, vou te dizer. Se o Inter não classificar, vai pra Sul-Americana. É pior secar. Vai pra Sul-Americana Vamos e aí ajudar. vai ser lá Grenal lá, risco. No mínimo uma briga. A fase não tá boa. Eu ainda acho que o Bahia vai... Mas eu acho que é Surpreender no grupo aí. os dois brasileiros que Eu não. Eu classificam. acho que o Bahia não classifica. Dá essa moral pro Não. Rogério Ceni, meu. Irei assistir o jogo. Ó, calma, obviamente. Buda, diz o Edgar, ó. Calma. Eu tô calmo, Edgar. Tu é pé quente, diz ele, ó. Desde meio-dia eu tô calmo, Edgar. Deu aquela chuleta do nosso amigo Burger Bro do Gian, né? Ah, bom. Obrigado pelo convite. E o grupo D do Grêmio, na Sul-Americana, Grêmio, Godoy Cruz, esse é conhecido. Argentino. É. Um monte de Esportivo Luquenho Também. Faço conhecido. nem É o time ideia. da Comebol. De Luque. Já, e Atlético Grau também, não faço Esse aí já não. Baita Esse time. Atlético Grau aí, eu acho que é os amigos da borracharia. É esse aí que o Grêmio pode ser. É nesse só que o grau, Grêmio- é só O pessoal grau. do grau ali, né? Daquele parador. É bem possível que o Grêmio se complique com isso aí, então. Certo. Isso aí é Zamora. contra esses É, um aí, isso. sempre- Vamos com os brasileiros e argentinos do grupo aí, né? Bom, o Inter Passa os com o dois. Metropolitanos, né? Mas eu acho que o adversário do Grêmio é o Grêmio, né? Tem que se ajustar. Esses times, Isso, ele isso, passa. claro que sim. Numa situação normal, ele passa. Não adianta só batido. depender dos outros e não fazer a parte, né? Aliás- Sua parte. Aliás, pra mim, falando do grupo do Inter, pra mim passa de fase, mas é o grupo da morte. Pra mim, sem dúvida alguma, é o grupo da morte. E eu acho que passa junto ao Atlético Nacional. É o meu chute. Eu também acho que não passa o. E o Grêmio, pra mim, classifica sem dificuldades. Agora, o nível da Copa Sul-Americana, eu vou te contar, olha, a primeira fase é de doer. Meu Deus do céu. Inclusive, na Copa Libertadores, teremos o Santo Antônio Bulo, que eu acho que é da Bolívia, se eu não me engano, que é um clube que há 3 anos atrás era amador. Era um clube amador, Ó, virou o Inter da profissional, Leopoldina. Eu ia dizer, Virou vamos escrever Leopoldina. virou profissional, conseguiu chegar à primeira divisão do campeonato boliviano e agora tá na Libertadores, pra tu ver só. Que impressionante. E E olha, eu, quem vai pra lá vai subir Co- bastante. a Copa do Brasil não tem o sorteio, né? E passando já nessa semana não tem jogos da dupla Grenal. Só volta no próximo. Não nesse final de semana, no outro. O Inter com o Flamengo. O Grêmio em casa com o Atlético Mineiro. E o Juventude com o Vitória na Bahia. Então esse é a estreia no final de semana. Não tem os outros jogos, enfim, né? Mas esse é o panorama do futebol passado a limpo. Divisão de acesso aí, os grupos também? Vamos na divisão de acesso antes. Bora. Aliás, eu vou pegar aqui, só 3 equipes não... Mudança de fórmula, né? Mudança de fórmula, né, Kevin? Tu fez a matéria, né, Kevin? Isso. Agora, né, mais 2 grupos
né? Não serão mais dois Turno grupos regionalizados. A primeira fase, então, ocorre em turno único, num grupo único, ou seja, todos enfrentam todos. Parte das equipes vão jogar 8 jogos em casa, a outra parte vai jogar 7 jogos Já em perdemos casa. no sorteio. Foi no sorteio, o Esportivo vai jogar 7 jogos, então, em casa e 8 fora. E, então, depois de muito tempo... Classifica 8, né? Classificam 8 os primeiros colocados, os 2 últimos colocados serão rebaixados à Terceirona Gaúcha. E depois de muito tempo, o Esportivo vai enfrentar equipes que não enfrentam Perfeito. tradicionalmente, Tomara né? que nós pegamos todas as viagens curta, né? Vamos ver, né? Essa é a ver. expectativa. Só Vamos passando... ficar só aqui com a TV, tá bom? Aliás, Veranópolis, Brasil de Farroupilha, Aimoré, Novo Hamburgo, dá pra ir, Vini, é Veranópolis pertinho. fez todo aquele carnaval, aquela novela lá e vamos jogar? Vão jogar. só pra Isso aí é só pra ter notícia. Eu também acho. Mas tem informação do novo treinador do... Mas não vou falar, não vou falar. São só 2 viagens longas, né, Buda? Pelo Bagé e Frederico Westphalen. É, isso aí. Pelo que nós estávamos analisando as equipes. É, mas Passo Fundo já não é... Mas não é... Mas não é o com fim do mundo. Uruguaiana, Perfeito, claro. Isso. Sim. Mas só pra salientar, né, que tu comentou, Tem Buda, praia, né? Veranópolis, muita gente também estava me pedindo, inclusive, mas Veranópolis vai disputar a divisão de acesso. Inclusive, esteve com um representante no Congresso Técnico, já tem treinador Agendado, vamos acertado, dizer assim. né? Acertado, apalavrado, pelo menos. E então o Veranópolis já está encaminhando sua participação. Então não se preocupem, teremos pentacolor no campeonato da divisão de acesso. Vai entender quem é que fez essa matéria então, né? Que postou. Não, na verdade, Não, até é uma nota, foi uma nota do clube. É. Eu acho que isso aí, cara. Foi Tô uma achando que nem foi do clube, né? Sei lá, Só que, Vini, isso acontece todos os anos com algum clube. O Glória já Lembra o aconteceu, Brasil, ano União passado? Frederiquense. Brasil de Farroupilha Exato. também, né? Todos os anos algum clube pensa em desistir por dificuldades. Pra ver se tentar- alguém abraça. pra Exatamente. É o blefe. Inter Santa Maria, Bruno Coutinho. União Frederiquense, Rodrigo Bandeira. Aliás, agradecer o Peleia aqui, isso aqui é do Peleia. Aimoré, Thiago Nunes. Paulo Henrique Marques. Esse aqui é forte, o Aimoré com o Paulo Henrique Marques. Real Esporte Clube, Vladimir Duarte. Bagé, Gilson Maciel. Voltando É ao o Gilson mercado. Cabeção, né? Voltando ao mercado. Depois de muito Lajadense, tempo. Serginho Almeida. Gaúcho, Ariel Lanzini. Santa Cruz, Douglas Rodrigues. Aliás, Ariel Lanzini que tava no Pelotas. Ah, é verdade. Exato. O Esportivo Ale Menezes, o Glória, Leandro Machado. Trabalhou com o Leandro Machado, né, Léo? Esse aí é antigo, né? 2010. GT boa, Leandro Machado, né? Brasil de Farroupilha, Foi bem aqui. Arilson Costa, Novo Bento Hamburgo, Gonçalves. Daniel Franco e o Gramadense com o nosso conhecido Carlos Moraes, que subiu o Gramadense e segue lá. 100 técnicos. O Veranópolis, o time do Vini, Futivida e o Brasil, o Passo Fundo, que não anunciou o treinador ainda. Esse aí vai cair, Vini, na tua torcida. Jamais torço pra time que não é. Não. Nesse Real aí também, que é. Que quer esse Real aí, pô? Vamos pra praia, Vini. Vamos pra Tramandaí. Ah, Pô. um dia antes, tá? Não, tudo bem. Arraial viajar Esporte mesmo? Clube. Não, Lá de Tramandaí, né? é. E a CBF, Vini? Eu sempre falo que é importante ter esses times, né? Claro. Não adianta, a gente só cornetei aqui, porque são nomes que é diferente o cara torcer. Imagina um torcedor do Futivida aí. Tá de sacanagem, vai gritar como o Futivida. Desculpa, mas não dá, eu não consigo digerir isso. Mas que bom que tem, né? É que, bom que tem. Mas mas que nem o Monson, né? Os clubes Também, que nascem, também. enfim, né? É, a grande rede conseguiu achar um torcedor do Monson pra fazer aquela. Aham. Fizeram umas matériazinhas com os torcedor símbolo e tal, conseguiram achar o rapaz. Deram uma maquiada. Era um gurizinho ainda, né? Claro. Que ainda tá começando a torcer pra um time e escolheu o Monzon. Tá certo ele também. A CBF jogou 4 jogos, tá fora da luta, não ganhou de ninguém lá na Supercopa Gramado, né? Acredito Mas tanta que- diferença assim. Não sei se é tanta, mas alguns jogadores já dão uma respirada porque foi 4 dias seguidos que a gente foi pra lá, né? E 4 dias de tensão, dá pra ver, né? O André Bié ontem na entrevista. Passou pra mim- mal o Vini, né, em Gramado. Ah, É, nós passamos bem qualidade, lá. né? tch. Tá louco. tch. A noite é boa lá também. Passou mal só naquela 1h30 trancado no vai e vem. É, chegamos tarde em casa, né? O jogo era 1h30, 3 horas, 4 horas, saímos de lá, chegamos quase 9 da noite Olha só. em Barbosa, né? Aquele pare e siga lá, só que a questão é 14 minutos que tu pode e Certo. 6 pra andar, né? Só que tinha 1000 carros pra ir, pra voltar pra Serra, né? É. Então pegamos mas faz parte, né? Ontem a gente foi também, voltamos 1h30 da manhã, chegamos em Barbosa, né? Então o sentimento é do trabalho tá sendo feito, mas não correspondido. Até o André Bier na entrevista pra mim ontem, se emocionou pra falar. Porque, tipo assim, Vini, eu tiro tudo, faço tudo, treino, converso com eles, uma energia boa de vestiário, tudo. Mas na hora não vai. consegue. O 3x1 que tava, não é que tava enganatório, só que o Jaraguá parecia que apertou um botão e ela começou a jogar. E o goleiro Linha
bem treinado, é muita diferença no futsal. Olha o Vanner como faz com o goleiro linha. E a CBF botava os goleiros linha nos outros jogos, não dava certo, não dava resultado. O Jaraguá fez o segundo gol ontem, pensei, até olhei o pontinho, né? Falei, meu colega de rádio lá, falei assim, ó, vai levar o gol de empate. Logo, tava na cara, era faltando 1:21. Aí, 38 segundos, vai lá o lançamento pra área. Cara, fica com a bola. Faz uma cera. Não, lançou pra lá, no lateral, veio o goleiro linha, 33 segundos pra acabar o jogo, pimba, 3-3. A vitória classificava a CBF? Classificava com um grupo que o Corinthians e o Minas né? Até o final pra deixar livre caminho pra CBF. Joinville ganhou do Magnus, eliminou o Magnus jogando muito futsal. Muito futsal. É bom que o Magnus caia também, né? Você fala que o Magnus é sempre favorito, né? Quando cai é um desespero a mais, né? Pro cachorrão. Mas é um time que vai jogar Libertadores esse ano, né? O Joinville que tá na semifinal, que vai enfrentar o Corinthians. É Joinville, Corinthians e Praia e... Me ajuda. E Atlântico. O único gaúcho que tá lá. Acredito que o Atlântico seja finalista e seja até o campeão. Infelizmente é muita diferença do Atlântico pra CBF. E há anos já isso, né? Verdade. O ano passado ficou um da Série Ouro, um pra Copa RS pra ficar... Depois que o homem grande, o céu, né, da Tramontina falou tudo aquilo, né? Então, tipo... o peso ali, chegou. Ali acho que tremeu um pouco da base ali e falou assim, vamos ficar pra cada lado os títulos esse ano pra ficar em bom tamanho pros dois. Jogou a Copa dos Campeões, ganhou contra 2 times pré-amadores, né? Supercopa em Joinville teve dificuldades, não chegou na semifinal, né? Acabou perdendo também. A Supercopa Gramado também não chegou na semifinal. Enfrenta o Jaraguá em 2 jogos agora, a Copa do Brasil, dia 2 de abril. Bem lembrado. Não, é dia 4 de abril, acho que é. E dia 14, né? São 2 jogos. Sexta e sexta. A ida lá em Jaraguá, volta em Barbosa, né? Então, tipo assim, mais 2 confrontos, mas tipo assim, 2 confrontos, o cara se perde ali, vai sobrar a Liga Nacional e as da Federação, né? Que é a Série Ouro e a Copa RS, que já tá confirmado, né? Só que tem que jogar muita bola. E esses confrontos contra o Jaraguá, pelo clássico que é, o tamanho dos confrontos, acho que é uma boa... é um bom momento pra CBF sequer também se reabilitar, é esse momento. Aí a gente escuta também que alguns jogadores a janela podem vir, só que a janela só em julho, né? Então, tipo... Até o próprio treinador, né? O que era a CBF, né, antigamente, né? E o ano que vem é o 50º da CBF, né? Exato. Então, será que vão passar tantas dificuldades esse ano pra poder fazer um time... com selecionáveis pro ano que vem. E aí não vai jogar muitas competições ano que vem, porque se não conseguir as vagas... Ficar o quê? Vai jogar a Série Ouro, a Copa RS no 50º? Uma vergonha. Pra um clube de uma tradição que a CBF, que desde 2015, esse ano completa 10 anos sem conquistas da Liga Nacional. Eu não sei se tem equipe 50º na Liga Nacional. Acho que o Jaraguá deve ser 50º, eu acho que tá se pá. Não sei. Também não sei te dizer. Acho que é a CBF. Eu também acho que é a CBF. Tenho dúvida, eu acho, né? Mas enfim, né? Mas é bom tópico né? Boa pauta pra gente ver, né? Vou trazer essa informação na próxima segunda-feira no Resenha. Mas, né? Voos melhores pra eles lá, a gente tá lá sempre, né? Eu volto em Barbosa sexta, faço a final do Citadino, né? Renegados Botafogo, só pelada. Do Bruno Reis, né? Do Fernandinho também. Acredito que o Só Pelada seja o favorito lá em Barbosa, né? Pelo que já fez no primeiro jogo. O Botafogo, do Renegados Botafogo, tem o Vini Escola, né? O Vini Escola não jogou nenhum dos 40 minutos no primeiro jogo, né? E faz muita diferença. Ele que acertou com o Fultora Xavier, o Vini Escola, Verdade. né? Ele falou pra nós no começo do Tadino que não tava aposentado, né? Que só ia jogar amador. Então o Fultora Xavier era time de tamanho de tarde, né? Claro. Dois turnos, tudo. Ano passado... Organizado. Não, ano passado o Fultora era só jogo. Ah, não era só... Não, o Paulo Renato era lá também, aí era só jogo. Subiu pra Liga B, né? Vai jogar Liga B esse ano. Subiu. Tipo assim, acho que a Liga B merece uma atenção maior, né? Mas capaz desses caras aí só pro jogo, né? Pega as fichas e O Vitinho vão... acertou no Infiltradores, acho que é o nome. Pode um ser. time que também vai jogar Liga C, eu acho que é até... A estreia da APF, já pra vocês estarem sabendo, é contra a CBF. Dia 2 de abril. Estaremos lá, né? Na transmissão e lembrando que é o Sub-20 que joga a Taça Farroupilha, né? Na Liga, não era a Federação, é na Liga, né? Isso. E aí a CBF já volta na Série Ouro, normal com o time principal, né? Sub-20 que vai jogar desde sempre, né? Jogou com o Sub-20 da Taça Farroupilha, então... Foi campeão ano passado, né? É o Sub-20 da Taça Farroupilha. E ganharam invicto Sub-20 no Campeonato Gaúcho, né? Então é um time massa Sub-20. Ano passado a BGF não conseguiu ganhar deles também. Acredito que nem a gente tá falando, a BGF é muito forte em casa. Vai ser. Fora vai ser difícil, mas em casa vai ter que fazer o serviço de casa, que acho que vai ser bem feito. E dia 29 estreia do Farrapos. No Campeonato Gaúcho. Já tá mais anotado na agenda. Vou escalar os assuntos aqui. Claro, vai lá. Isso, já pega o comentarista pro dia 29. Farrapos, então, dia 29, exato, né? Será a estreia do Alviverde de Bento Gonçalves no Campeonato Gaúcho. Abre o calendário do rugby para a equipe do Farrapos. Depois, lá na frente, teremos o Campeonato Brasileiro, né? Mas o Farrapos ainda
se reestruturando. Teve uma competição agora, a Liga Sul, que o Fábio participou com a sua equipe juvenil, também uma boa oportunidade para fomentar cada vez mais também a sua base. E, bom, vou com os outros assuntos aqui já de cara. Teremos uma grande novidade neste ano aqui em Bento Gonçalves, acho que é muito importante a gente salientar isso e enaltecer, né? Porque teremos em Bento Gonçalves o Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro feminino, com o Juventude mandando seus jogos para Bento Gonçalves, Montanha dos Vinhedos, né? A estreia, exatamente. Todo o campeonato, a princípio, de acordo com a assessoria do Juventude, será em Bento Gonçalves. Juventude que estreia neste sábado contra a equipe Arthur D'Alegrave, Isso aí. que é o assessor de imprensa do jogo. E o esportivo ganha as pilinhas, né? Também, exatamente. Ganha as pilinhas porque faz o aluguel do campo, né? Exato. Ajuda? Vai ajudar. O Juventude enfrenta a equipe do América Mineiro na primeira rodada, às 3 horas da tarde deste sábado agora, né? Então fica o convite para todos que gostam do futebol feminino que prestigiem, né? bacana. O Juventude estará longe de Caxias do Sul, mas estará em Bento Gonçalves. E nem daquela então. passadinha lá, né? Acho que eu vou conseguir também. Isso. Ah, mas dá um bom For joguinho, transmitir também, joguinho. né? Aliás, o Juventude que pode receber grandes equipes de futebol feminino. São Paulo, Corinthians, Ferroviária. Corinthians, Flamengo, Ferroviária, bem lembrado. Poxa, a gente vai ter... massa. A dupla Grenal. Exato, então a gente Show vai de ter bola, grandes show de jogos para prestigiar aqui em Bento Gonçalves. Juventude, então, jogando na capital brasileira do vinho. Ainda falando sobre o esporte feminino, teremos a Copa Abertura de futsal feminino, que o Imigrante participa, né, junto com a Série Master de Uruguaiana. Teremos a Sojipa de Porto Alegre e a Casa Blanca, agora não me recordo de qual cidade que é. Bom princípio. Bom princípio. Pode Joga ser, base acho também. que sim. Acho Joga que sim. base também. Isso. Isso. Então serão 4 equipes disputando esse torneio, sábado e domingo, lá no CT Imigrante. Então fica o convite para todos que querem prestigiar o futsal feminino também, o Imigrante representando Bento Gonçalves. Deixa eu só dar uma notícia enquanto tu vai pra outra. Claro. O São José agradece o técnico Hélio Vieira pelo seu trabalho determinante na disputa do quadrangular permanência na Liga de Futebol. Mas não segue como treinador. Desejamos muito sucesso na sequência da sua trajetória. É que Salvou a equipe do São José, ele tava no Bagé, ele foi emprestado pro São José, na verdade. mas o Bagé ele não volta pra lá, porque o Bagé já anunciou outro, né? Mas o Hélio Vieira, ele É o é diretor. diretor lá. Ah, Diretor de entendi, futebol, né? Então- entendi, tá. Então, É. tá por Ele é isso. diretor. E Isso é um aí. cara de palavra, que bom, né? Isso, Fez lá realmente. o que ele tinha que fazer e que bom que acertou e conseguiu tirar o São José Salvou mais um, né? da encrenca. Exato, salvou mais um. E o rapaz com fome lá. Tá bem. E por fim, falando do Sul-Americano de voleibol que tivemos no último final de semana. Boa. Sada Cruzeiro novamente campeão, pra Que máquina. surpresa de 0 pessoas, né? O Wellington Openkoski, jogador do Sada Cruzeiro, Bento Gonçalves foi eleito MVP, melhor jogador do Sul-Americano desta edição, então uma grata surpresa, né? Wellington Openkoski se tornando o melhor jogador eleito da competição continental e o Franco Paese, melhor oposto Esse é na fenômeno seleção, também, né? né? O Franco Praia Paese que foi está no Praia vice-campeão, Clube, vice-campeão contra a equipe do Sada Cruzeiro, então parabéns aos Clássico Bento mineiro. Gonçalves, representando muito bem o nosso voleibol. Que qualidade. Fechou? Deixa eu agradecer e deixar pra vocês, né, a Basílio e também o Léo, né, à disposição de vocês, a mensagem final de Você vocês, deve estar né? pensando, como falam esses três aí, né? É. Os dois estão olhando pra nós aqui. Assim que vo- passa o tempo. Que vocês possam ter sucesso, né? Já falei isso pra vocês pessoalmente, a FML sempre à disposição, que vocês precisarem, mas que, acima de tudo, o trabalho de vocês possa ser contínuo. Vocês me falou sábado de manhã e algumas coisas me marcam, né? Que quando tu sair de lá, você saindo de lá, a marca vocês podem estar lá, você vai, O legado, né? o meu legado eu deixei, Vai ficar. que o próximo que vem, a gente não é permanente em lugar nenhum, né? Mas que essa passagem pelo vocês, espero que demorem bastante, mas enfim, essa passagem possa ser duradoura e de muito sucesso. Bom, muito obrigado, Vini, Kelvin, Buda, Léo. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram aí. É sempre muito bom uma oportunidade dessa para poder falar um pouco do nosso trabalho. O esportivo está de portas abertas também. Só gostaria de mencionar, não sei se a gente mencionou, na quinta-feira, então a gente faz a nossa estreia na Liga Serrana. Ah, bem lembrado. Vamos jogar em casa, na Montanha Nova, né? Contra o horas? Novo Hamburgo, às 14h30 a Sub-15 e às 15h30, algum Sim, atraso ali, logo após. a Sub-17. Logo Estaremos após lá. a Sub-17. Então, vamos ver se Convite. conseguimos começar com o pé direito. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. E antes de vocês vão falar aqui, a gente falou, né? Como é que foi a Copa Cressol no final de semana, que ambos estiveram lá. Aliás,
Não sei se vocês seguem o Insta da Copa Cressol lá, cara, me parece Eu não. uma ótima competição. Olha que olhando bacana. de longe, né? Sendo já organizado é um bom passo já, né? Também. Aí O que tá. Duarte lá, o fotógrafo lá, uma organização, enfim, me parece uma boa, mas a opinião de vocês em relação a isso também. O da Copa Cressol é uma competição bem organizada. Ano passado nós disputamos já com as duas categorias. Ali nessa competição, um menino que foi convidado a jogar pelo Esportivo essa competição, foi convidado para jogar no São Paulo, ele está jogando lá hoje. Então uma vitrine grande para os meninos. É uma competição bem organizada, tá? Algum probleminha com campos ruim e coisa, mas isso aí é Do jogo. A competição é do jogo. Mas uma competição bem organizada, alojamentos espetaculares, uma escola onde alojou as equipes espetacular, comida boa, alimentação para os atletas muito, muito, muito boa. Tivemos uma participação boa. A Sub-14 caiu na semifinal para o Juventude da Série Prata. Não classificamos para a Série Ouro por causa de 2 gols sofridos. Tomamos o gol do Juventude no primeiro lance do jogo. A Sub-12, que foi uma dificuldade para montar, para irmos para a competição. Mas os meninos foram muito bem, se empenharam demais. Fizeram uma bela campanha. Também caímos na semifinal da Prata pro Novo Hamburgo. Caímos pro Novo Hamburgo. Ficamos em terceiro nas duas categorias, mas foi um aprendizado bem bacana. E fica também com convite, né? Para os pais que quiserem conhecer o clube, a estrutura que a gente tem, conversar sobre as categorias de base, ideias, a gente está aberto sempre a conversas. Então, o clube está sempre de porta aberta para a comunidade Bento Gonçalves. Deixa eu só mencionar, não posso deixar passar também, né? O Marcos Fracalossi, grande parceiros de diretoria, Léo e Basílio. Obrigado, FML, obrigado a ele também. Fechou? Marcelo Obrigado. Nunes também, né? Ah, professor, né? Claro, professor. Paz e gol tá chamando aí o rapaz, né? Tá me deixando curioso essa habilidade do Aliás, rapaz deixa eu aí. mandar um abraço pro Luquinha, pra Sarinha, Boa, né? Sarinha, boa. Precisa, Luquinha. né? Tem que ser. Aqui Grande presença no aniversário do Vicente, sexta passada. da conta em Luquinha. casa, né? O cara ficar Boa. fazendo os outros João negócios. Pedro também. Eu queria só, antes de tudo, antes de encerrar o programa... Claro, fica à vontade. Agradecer o Basílio pelo convite. Que eu... Foi o convite ou foi uma embrocada? Convocação, na verdade. As duas Sim ou coisas, sim? sabe? As duas coisas, mas tá sendo muito bom, um aprendizado Que bom. de bastidores de campo muito, muito bom. E nós conversávamos, Buda, anos atrás, de o esportivo só iria conseguir ir para frente quando profissionalizasse seus setores. E eu acho que essa direção, através do Marcos, do Basílio, do Heitor, de todos os vices, estão levando o clube para esse caminho. Então, a gente tem um trabalho grande, mas vai ter bons resultados lá na frente. Vai, estou suspirado de quem quer falar. Posso só fazer um Claro, agradecimento? né? Óbvio. Agradecer o Léo que aceitou, né? Claro. E também agradecer a minha esposa que tá em casa e não expôs a verdade como a esposa do Léo, né? Que ele tá bem lesionado, ela não falou nada, viu? O Marcelão me chamou Tá de bem. Basigol. Ô Marcelão, você vai garantida. Convidou mais gente pra patrocinador, junto, né? que nem o Então- Léo, assim? É. Pra fazer parte lá? Olha, na verdade eu fiz um trabalho de, digamos, de bastidores para algumas pessoas, enfim, né? E a equipe tá bem interessante, né? É uma equipe bem coesa. Sim. Cara, vai dar muitos frutos mesmo, né? Sempre lembrando, não amanhã. Pé no chão, com Precisamos de calma. um tempinho aí. Como tu disse, né? O trabalho imediato talvez não seja consolidado, né? Tipo, o importante é que, e quando o Léo fala, era quase, se não diariamente, a gente sempre falava, cara, vai chegar uma hora, tipo assim, e todo presidente assim, vou investir na base. Chegava no profissional, puf, esquecia Teve a base. presidente que... Fechou a Não vou base. falar. Mas não vamos falar isso. Mas enfim, acho que vocês conseguiram fazer diferente isso, né? De dar um foco legal, né? E agradecer a todos vocês que... A Léo, ao Basílio principalmente, que assumiu. Porque, cara, sair lá sem ganhar um pila, botar por seu conta nomezinho, própria, exato. trabalhar do jeito que trabalha, enfim,
cara, só nos resta agradecer vocês. E quem quem fala mal e tal, vai lá. Vai. Vai lá. Vê o trabalho de perto de você. Não adianta só falar. Hoje as redes sociais, infelizmente, né? Desculpa até o termo, vomita muita coisa, né? Então o cara escrevendo, o que quer. Vai lá, vê como é que é antes de falar. Eu sempre falo, o jornalista bem informado é dos dois lados. Não adianta ouvir só um. Ouve os dois lados. Sabe por que aconteceu? Então, em vez de criticar, vai lá. Vai quinta-feira lá, né? Dá o seu apoio. Os amigos do Douglas, uma vez o presidente, quando estava no comando, falou assim, agora sim eu consegui ingresso. Eu já falei isso aqui no resenha, né? Cara, tu vai pagar pra me ajudar. Os amigos têm que pagar pra ajudar o clube. Claro. Não o presidente que vai, né? Olha o Marcos, quantos funcionários tem. Já pensou se ele desse um ingresso pra todos da Real Assessoria? Lá? Todo mundo ia lá? Não. Vai pagar pra estar lá. Pra ajudar o clube. E eu gosto de falar, quando tu paga o ingressinho lá, tu pode cornetear. Mas vai lá, paga, bota, ajuda o clube lá, vai falar. Associa, isso, vai lá e corneteia. E comentei com o Léo quando começamos. O cara, quando aceita um trabalho pro bono desses, tem que estar ciente de que vem a crítica. E assim, ó, e a crítica ela é bem-vinda. Porque a gente precisa da crítica para evoluir, né? O resto a gente filtra e tal. Verdade. A gente tem que fazer menção a todos os profissionais da categoria de base que estão lá conosco. Pegar o exemplo do Marcelo, com um tempo de casa absurdo, já um patrimônio do clube. Tuxi, Jordano, Tainan, grande índio. O professor Acácio, que nós repatriamos. O Vitor, que chegou há pouco, está se adaptando. O Ellison fazendo um trabalho. Assim, ó, não vou deixar fora ninguém, né? Não podemos cometer essa gafe. Hoje temos o Edemir, que está lá na administrativa. Esse sim qualquer também, coisa. né? Grande Bianco. De goleiro. O Janilson. Cara, assim, e muitos outros virão, né? O Fabiano começou há pouco. O Edemir, eu sempre digo, precisamos usar o campo, não sei o que. Tenho uma dúvida, eu vou no Edemir. Claro, então, né? Meu muito obrigado a todos, né? Com certeza eles fazem essa engrenagem acontecer. Perfeito? Fechou? Kevin, grande abraço pra todo mundo. Agradecer, já que o Buda agradeceu a Sara. Depois pra não levar uma cornetada em casa é tão sincera assim. Agradeço. Mandar um beijo pro João e pra Júlia, que tá longe, né? E que são a nossa base, a família, né? Então, Fechou? um abraço a vocês. Boa. Muito obrigado. Tá certo. Fechou. O Jean, né? O Jean Cândido, que é lá de São Lauro, né? Que tá falando do Tainan aqui, né? Que o Tainan faz um trabalho legal lá, né? É, isso aí. Que fez muito pela base no passado, fez e ainda faz muito pela criançada esportiva. Que bom, né? Que tem pessoas assim. Isso aí. E o Christian Souza, que entrou aqui também, né? Sucesso sempre, Christian. Tá treinando pra Série D lá, né? No Marcílio Dias. Sucesso. Manda um abraço pro Tink aí, Christian. Uma ótima noite a todos. Até a próxima. Um abraço.